Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença estamos como os anjos nessa hora, dizendo que o Senhor é santo. Santo, 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 e não há outro além de Ti, Senhor. Pai, diante da Tua presença podemos sentir a Tua glória, Senhor. A Tua glória está sobre a Tua igreja, a Tua glória está sobre nós. Por isso não vamos sair do mesmo jeito, porque aqueles que precisam de cura serão curados, aqueles que precisam, Senhor, de restauração serão restaurados, aqueles que precisam, Senhor, de vida em abundância, receberão vida do alto. Porque diante da Tua presença não podemos ficar do mesmo jeito, Senhor, porque na Tua presença, Senhor, somos invadidos pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu favor. Por isso, Espírito Santo, tenha liberdade essa noite e começa a tocar cada vida com Teu poder, Senhor. Começa a transformar cada vida que aqui está, Senhor, porque eu creio que hoje será a noite de transformação, salvação, restauração, porque na Tua presença, Pai, não existe lugar melhor para estar. É verdade, diante dos santos não queremos outro lugar. Por isso, Pai, tenha liberdade no nosso meio. Pai, que a Tua palavra esta noite possa ir no íntimo, Senhor, no nosso coração, e que possamos ser agraciados pela Tua presença. Por isso, Pai, toda distração, tudo aquilo que não provém da Tua vontade, seja queimado pelo fogo da Tua glória nessa noite, e que possamos verdadeiramente ser cheios da Tua presença. Obrigado, Pai, fala conosco nessa noite. Fala conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja para a Tua igreja. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e já oro. Amém e amém. Amém, queridos. Boa noite, igreja. Podem sentar. Pedir para ligar a luz aqui. Amém. Que a graça e o amor de Deus estejam com todos. Amém? Queridos, vira para a pessoa do lado e diz assim: hoje Deus tem uma palavra para você. Ainda bem que você veio. Amém? Queridos, abram comigo a segundo Samuel. 2 Samuel, capítulo 23. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. Obrigado, querida. Deus abençoe. 2 Samuel, versículo 11 e 12 do capítulo 23. Acharam? Diz assim a palavra de Deus. Quem está online acompanha com a gente também, que vai aparecer aí na tela. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Vamos repetir isso? E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? Queridos, batalha não é coisa nova. Lutas não é coisa nova. Já é coisa antiga. A palavra de Deus diz que não há nada de novo debaixo do sol. Ou seja, aquilo que vivemos, pessoas já viveram. E a nossa vida, a gente precisa entender que é um campo de batalha. Amém? Que amém essa hora não sai, né? A nossa vida é um campo de batalha. A gente tem lutas, a gente tem desafios, a gente tem guerras interiores. É uma jornada onde Jesus Cristo deixou muito claro: no mundo tereis aflições. Isso é um fato. Não tem como a gente negar isso. E as batalhas, elas têm dois tipos: batalhas externas e batalhas internas. As batalhas externas são aquelas que são causadas, na maioria das vezes, por nós, pelas escolhas e decisões que tomamos, e também pela própria vida que nos apresenta algumas batalhas. E as batalhas internas são batalhas travadas na mente, são batalhas travadas no coração. Ou seja, estamos em guerra. De um lado ou do outro, estamos em guerra. Isso é fato, né? Eu já quis logo começar a mensagem assim, porque é uma realidade. Todos nós temos batalhas, aflições na vida. Mas Jesus nos deixa um recado em João 16:33, que diz assim:
Falei essas coisas para que de mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então, na batalha, a gente tem essa palavra para guardar no coração. Mesmo diante da batalha, a gente pode ter essa paz. E, queridos, a palavra de Deus ela é recheada de histórias e exemplos. Essa semana, em uma das lives que eu estava fazendo, que eu faço devocional sempre, uma pessoa perguntou assim para mim, por que a Bíblia é cheia de histórias e personagens? A pessoa perguntou. Eu respondi assim para ela, porque essas histórias e personagens é a nossa história. Nós vivemos isso tudo. E Deus quis deixar muito claro lições e exemplos de pessoas que viveram o que estamos vivendo e venceram naquela época. E nós também venceremos. E nós somos seres humanos iguais a Ele, sujeitos às mesmas paixões, às mesmas lutas. Tiago vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não existe diferença entre aquele povo e nós. Nós servimos o mesmo Deus. O Deus não muda, Ele é o mesmo. Mas Deus fez questão de deixar registrado ali como lições para mim e para você, de que podemos viver e experimentar o que aqueles homens viveram e experimentaram. Claro que de repente numa proporção menor, mas podemos viver. E eu quero nessa noite relatar a história desse homem que vocês viram, chamado Samá. O que esse homem tem a nos ensinar? E eu fui lendo a história dele, fui pesquisando sobre a história dele, e eu quero essa noite levar vocês para um lugar que é um campo de batalha. Eu quero trazer vocês no tempo de Davi. E o tema da nossa conversa hoje é 3 atitudes necessárias para vencer. Quem quer vencer aqui? Amém? Eu também. Mas precisamos estar atentos às nossas batalhas. O rei Davi, ele tinha muitos homens de confiança. Ele ainda não era rei e muitos homens o começaram a acompanhar. Naquela época, quem era o rei era Saul. E esses homens que começaram a acompanhar Davi eram homens desprezados pelo rei Saul. Mas eram homens corajosos. Eram homens que davam a sua vida por Deus e davam sua vida pelo seu rei. E dentre esses homens, a Bíblia vai chamar que existiam os valentes de Davi. Se vocês começarem a ler Samuel, vocês vão ver que entre esses grupos existiam os valentes de Davi. Homens corajosos, homens que encaravam a batalha de frente, tomavam posição diante da situação. E esses homens derrotavam gigantes, derrotavam exército, pior, sozinhos. Para a igreja ter uma ideia, eu quero falar um pouquinho de Abissai. Abissai, ele era chefe de um batalhão, que a Bíblia chama de batalhão dos 30 de Davi. Sabe a tropa de elite? Eram esses 30 homens de Davi, era uma tropa de elite dele. Pensa o BOPE naquela época, eram esses 30 homens aí. Homens de guerra, homens valentes. A partir do versículo 24 desse texto, você vai ver os 30 homens ali. E Abissai tomava conta desses homens. Agora, esse camarada, para vocês terem uma ideia, com uma lança, ele matou 300 filisteus. E essa lança era de Samá. E se você ler a história, esse homem com uma lança matou 300 filisteus. Era valente ou não era? Né? Ele era irmão de Joabe, e Joabe era comandante da tropa de Israel. Agora, nesse batalhão de 30 homens, tinham 3 que se destacavam. E a gente vai falar um pouquinho deles essa noite. Acompanhe comigo 2 Samuel capítulo 23, a partir do versículo 8, para vocês conhecerem um pouquinho sobre esses homens. Presta bem atenção. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais.
numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Eu tinha falado 300, e foi 300, só que esse outro camarada matou 800 com uma lança, numa mesma batalha. Depois dele, Eleazar, filho do Aita Dodô, e ele era um dos 3 principais guerreiros, e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição. Grave isso. Ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. A espada não saía mais da sua mão. De tanta força que ele segurou, a espada colou na mão desse cara, desse guerreiro, desse valente. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, aí entra na história que eu comentei, filho de Agé, de Arar, e os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Queridos, apesar de vermos vários relatos desses grandes homens que eram chamados de valentes de Davi, hoje eu quero falar desse camarada chamado Samá. Hoje a nossa mensagem vai ser sobre esse cara. E ele tem 3 atitudes que eu considero de extrema importância para mim e para você, para vencer as batalhas da vida. Eles não estão aqui na Bíblia registrados por acaso. Mas para vocês entenderem o contexto, Israel plantava, cultivava, e alguns guerreiros cuidavam dessa plantação, desse cultivo. E um belo dia, estavam alguns guerreiros na plantação de lentilha, inclusive Samá, um dos valentes, estavam ali. Agora os filisteus eram uma pedra no sapato do povo de Israel. Eles não podiam respirar que os filisteus chegavam. E isso já começou desde a época que Davi era garoto. Lembra que ele enfrentou Golias? Então isso aconteceu desde lá. De repente eles estavam ali na plantação, chegaram os filisteus. Todo mundo fugiu. Samá ficou. E Samá se posicionou no centro da plantação de lentilha. Observa o detalhe. Samá ficou no centro da plantação de lentilha e foi matando um por um. E a palavra de Deus diz que Samá matou uma tropa. Quando eu cheguei nessa parte, eu falei, uma tropa. Tá. Quantos tem numa tropa? Eu comecei a pesquisar. Aí eu peguei um livro que eu tenho, que fala de pesos, medidas e tamanhos daquela época, e lá tinha legião, que eram 7.000 homens, né, legião romana. Chegou lá tropa. Tropa é em torno de 70 a 150. Imagina que Samá matou de 70 a 150 filisteus a fio de espada. Um por um. Um por um. E ele defendeu aquela plantação que pertencia ao seu rei. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Quem é o nosso rei? Hã? Jesus. O que você está defendendo? A nossa vida, ela pertence a esse rei, amém? Então precisamos defender a nossa vida, como Samá defendeu a plantação do rei. A nossa vida, ela não nos pertence. Ela pertence a esse rei. Então, queridos, aonde eu quero chegar? Nós devemos cuidar de nós. Porque a nossa vida não nos pertence. A nossa vida pertence a esse rei. Então a gente tem que, como Samá, enfrentar as lutas que querem destruir a nossa vida. Porque ela pertence a um rei. E depois a gente vai ter que prestar conta dessa vida para esse rei.
como Samá prestou conta depois para Davi, que ele defendeu o campo de lentilha. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A gente é propriedade de Deus. A gente é propriedade de Deus. Eu lembro da história de um senhor, eu vi na internet isso há muitos anos, um senhor cristão, ele estava em aflição. Por causa do trabalho, por causa de algumas coisas que estavam acontecendo no seu trabalho, e a oração dele era o seguinte: Senhor, a sua propriedade corre perigo. Olha que interessante isso. Olha como é que ele orava. Ele virava para Deus e dizia assim: Senhor, a sua propriedade corre perigo. Nós somos propriedade de Deus. Grave isso. Nós não nos pertencemos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, presta atenção nesse texto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, somos do Senhor, então vamos nos proteger porque pertencemos a um rei. Se olhe como uma plantação de lentilha e guarde a sua vida intacta, imaculada, santa, incorruptível. Seja um guerreiro valente desse rei chamado Jesus e proteja a sua vida. Sabe, Samá defendeu aquele pedaço de terra porque ele sabia qual era a posição dele. Ele sabia qual era o rei que ele estava defendendo. Ele sabia em nome de quem ele estava lutando. E ele matou em torno de 70 a 150 filisteus. E o que a gente pode aprender com essa história? É aí que eu quero chegar. O que a gente pode aprender com isso? Primeira coisa, a gente precisa observar as atitudes de Samá diante dessa batalha. E a primeira atitude que a gente precisa entender é o seguinte: tome uma posição de fé e esperança diante das lutas da vida. O texto diz que Samá tomou posição no centro do campo de lentilha. Então a primeira coisa para eu e você vencermos a batalha da vida é o seguinte: tome posição. Tome posição. Diante das lutas, dos ataques espirituais que temos, diante das guerras que temos, diariamente precisamos tomar posição. Os outros guerreiros de Israel fugiram. Quem foge não vê vitória. Quem foge já entregou os pontos. Quem foge já perdeu batalha. Samá tomou uma posição. Samá tomou uma posição. A palavra que a gente lê diz assim: o exército de Israel fugiu, 2 Samuel 23:11, o exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação. Queridos, grave isso que eu vou dizer. Tomar posição é se colocar no centro da vontade de Deus. É se colocar no plano de Deus. Se colocar onde Deus te colocou, onde Deus te plantou. Imagina o seguinte: você está enfrentando uma luta no seu trabalho. Foi ali que Deus te colocou? É ali que você vai vencer. Você está enfrentando uma luta no seu casamento. Foi ali que Deus te plantou? É ali que você vai vencer. Você está enfrentando uma luta em alguma área da sua vida, foi ali que Deus te plantou, é ali que você vai vencer. Tomar posição é ficar plantado no lugar que Deus te colocou e não sair dessa posição. Foi o que aconteceu com Samá. Ele sabia que ele era guerreiro, ele sabia que ele era valente, ele foi separado por Davi, ele sabia que ele estava ali para proteger o campo de lentilha e foi o que ele fez. Então, tomar posição é se colocar no lugar que Deus te plantou. Eu não sei onde você está enfrentando as lutas da sua vida, mas foi aí que Deus te colocou. E é aí que você vai vencer. Amém? Agora, tomar posição não é discurso. Tomar posição é uma atitude de fé. Samá teve uma atitude de fé. Eu acho que eu ali já estava desesperado. Imagina olhar 150 filisteus e eu com uma espada só. Quando eu estava fazendo essa mensagem, eu falei: Senhor, será que eu ficava? Eu imagino Deus sorrindo e falando: acho que não.
Imagina, mas Samar sabia o seu lugar. Então não importa onde você esteja, a luta está intensa, é ali que Deus te plantou, é ali que você vai ver a vitória. Amém? Então a primeira coisa é tomar posição. Entenda uma coisa, tomar posição, como eu falei, é uma atitude. É uma atitude, é um comportamento. É saber que a vitória vai chegar. Não é só ficar olhando as coisas acontecerem. Para vencer a luta, você precisa agir. Para vencer as lutas, você precisa tomar uma posição de filho de Deus, de um guerreiro que foi separado. Nós somos separados, nós não somos comuns. Eu e você somos especiais. Viemos ao mundo para fazer a diferença. Viemos ao mundo para ser filhos de Deus. Então a gente precisa tomar essa posição. Olha o que Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, nos diz. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Imagine se Samar chegasse no centro daquela plantação de lentilha e cruzasse os braços, e olhasse a tropa chegando. Ele ia morrer. Mas ele levantou a sua espada e foi para a luta. Agora eu pergunto, qual é a nossa espada? Levanta essa espada e sai para a batalha. Levanta essa espada e sai para a batalha. Amém? Foi o que Samar fez. A espada que ele tinha não era esse livro, porque ele ainda estava sendo construído. Mas ele tinha uma espada poderosa em Deus. Agora eu te pergunto, quem venceu esses filisteus? Foi Samar ou foi Deus? Foi Deus. Humanamente falando, um homem não ia vencer 150 filisteus à espada. Mas ele sabia o Deus que ele servia. E ele sabia que o rei que ele servia era temente a Deus. Afinal de contas, era um homem chamado segundo o coração de Deus. Então, queridos, tome uma posição. Chega no seu trabalho e diz assim, quem chegou aqui foi o Filho de Deus. Chega na sua casa e fala, quem chegou aqui foi o Filho de Deus. Chega diante de um problema e fala, quem chegou agora aqui foi o Filho de Deus. Olhe para você e se enxergue como um filho de Deus. Então isso é tomar posição. É tomar posição. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos mostra homens que entenderam essa lição e essa chave para enfrentar as adversidades da vida. Por exemplo, Elias pede para o povo de Israel tomar uma posição, quando o povo estava entrando na apostasia. Elias foi um profeta que ele viveu num tempo onde o povo, a nação, estava se corrompendo, estava começando a adorar outros deuses, principalmente Baal. E olha o que ele diz em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Até quando coixareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Ele pediu uma posição. E é o que Deus está pedindo para mim e para você nessa noite. Tome uma posição. Ou você vai ficar vivendo essa luta a vida inteira? Como eu costumo dizer, deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Então tome uma posição. Como filho e filha de Deus, levanta a espada e vence essa batalha em nome do Senhor. Davi sabia o que era vencer batalha em nome do Senhor. O que ele disse para o gigante? Para Golias? Você vem com espada, com monte, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Toda batalha que você enfrentar na sua vida, vai em nome do Senhor dos Exércitos. Ele é o mesmo Deus. Não importa o tamanho do gigante. Tome uma posição. Josué, quando vê o povo dividido, ele já estava na sua velhice, ele chama o povo para tomar uma decisão. Josué capítulo 24, versículo 15 diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas olha a posição de Josué e a sua família. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você pode dizer a mesma coisa? Mesmo que dentro da sua família tenha alguém que ainda não abraçou a fé, mas diga, declare, eu e minha casa serviremos a Deus. Tome uma posição. Quem toma posição é profeta. E nós somos profetas do Senhor. Tome uma posição.
Queridos, o cristianismo é uma tomada de posição. Você acha que o evangelho chegou até nós por quê? Porque um homem chamado Paulo tomou uma posição, propagar o evangelho aos gentios. Antes o evangelho era só ali para o povo judeu. Mas o Senhor levantou Paulo na estrada de Damasco e falou: esse homem será muito usado por mim. E graças a Paulo, hoje nós temos a palavra. Porque nós somos os gentios de hoje. Gentios é aqueles que não eram judeus. Por quê? Porque ele tomou uma posição. Entenda uma coisa, queridos, não tem como seguir Jesus sem se posicionar. Não tem. Não tem como seguir Jesus Cristo sem se posicionar. Olha o que o próprio Senhor nos diz em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, toma uma posição. Carrega o seu sofrimento, carrega a sua dor, mas vem comigo porque eu vou com você. Tome uma posição. Chega, gente, de ficar em cima do muro. Ou somos de Deus, ou somos do mundo. Ou somos de Deus, ou somos do mundo. Tome uma posição. Não dá para seguir a Cristo sem posicionamento. Pedro e André também são chamados por Cristo a tomar uma posição. Mateus capítulo 4, versículo 19 e 20 diz assim: disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E olha o que eles fizeram. Então, eles deixando logo as redes, seguiram. Sabe o que eu acho mais lindo de Cristo? Ele não nos obriga a fazer nada, ele só convida. Já percebeu? Ele só convida. Ele passa e fala, vem. Ele não vai pegar você na mão e puxar. Ele passa e fala, vem comigo. Vos farei pescador de homens. Qual é a sua posição? Como eles fizeram. Levantar, largar tudo e sair. Mateus foi fantástico. Imagina Mateus. Foi chamado por Jesus a tomar uma grande decisão. Ele era cobrador de impostos. Mateus capítulo 9, versículo 9 diz assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Agora, você acha que os historiadores dizem que quando Jesus chegava, ele não parava e falava, siga-me. Ele fazia assim, siga-me. Ele não perdia tempo, não. Ah, você não vai me seguir? Vem comigo, está difícil a vida. Não, cada um toma a sua decisão. Ele só chama. Ele só chama. Vem. Precisamos tomar uma posição de segui-lo. Samá tomou uma posição. E a posição que ele tomou eu achei fantástica. Ele ficou no centro da plantação de lentilha. Sabe o que eu aprendo com isso? O centro é a melhor posição. Esteja sempre no centro da vontade de Deus. O centro é a melhor posição. Esteja sempre no centro da vontade de Deus. Não existe lugar mais seguro no mundo do que o centro da vontade de Deus. E Samá sabia disso. Ele correu para o centro e falou, aqui ninguém me tira. Aqui ninguém me tira. E matou mais ou menos 150 filisteus. Corre para o centro que você vai vencer. Corre para o centro da vontade de Deus e não saia dela, que você vai vencer. Amém, queridos? Segunda atitude que a gente aprende com Samá: não desanime. Não desanime. Diante das batalhas da vida, querido, além da gente tomar uma posição, é necessário não desanimar. Não desanimar. Sabe, às vezes no ápice da luta, a gente tem a sensação que a gente está sozinho. Jesus Cristo passou por isso. Jesus Cristo, quando ele estava na cruz, no ápice da dor, ele diz o quê? Senhor, Senhor, por que me abandonastes? No ápice da sua dor, ele se sentiu sozinho. Agora eu pergunto, ele estava sozinho? Em momento algum.
E isso acontece com a gente. Quando a gente está no ápice da nossa luta, no ápice da nossa dor, a sensação que a gente tem é que a gente está sozinho. Que ninguém está nos ajudando, que ninguém está querendo. É natural. Esse sentimento causado pelo ápice da dor e do sofrimento chama-se o sofrimento, a solidão mergulhada no sofrimento. Jesus passou por isso. Mas entenda uma coisa, eu e você nunca estaremos sozinhos. Não existe um segundo que Deus não esteja conosco. Com Deus não esteja conosco. Então, querido, o próprio Cristo não nos abandonou. Ele tinha tudo para nos abandonar, tudo. E graças a Deus, Deus não ouviu a oração dele no jardim do Getsêmani, quando ele disse, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ainda bem, claro que ele ouviu, é só uma forma de expressão. Agora imagina se Deus Pai tivesse falado, tá bom, eu vou te livrar dessa. Ah, a gente estava perdido. A gente estava condenado. Mas Jesus Cristo não nos abandonou. Então, querido, na luta, não murmure, não reclame. Às vezes a gente entra num vitimismo e começa a dizer que nem aquele desenho, ninguém me ama, ó vida, ó céus, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. É natural. É natural, mas a gente não pode permanecer nesse tipo de sentimento. A gente não pode. Sabe, queridos, a própria palavra de Deus mostra homens que passaram por isso. Elias, em um momento terrível de perseguição de Jezabel, ele foge e pede a morte. Agora imagina um profeta que fez o que fez. Quando ele sentiu medo, ele correu e pediu a morte. Então, querido, esse sentimento que você tem de solidão no meio da luta é natural. Não se culpe por causa disso. Mas em frente, em frente. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, diz assim: Ele, porém, foi ao deserto o caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, e disse, já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Esse cara fez fogo descer do céu. Às vezes a gente já fez tanta coisa, já viu tanta coisa em Deus, mas às vezes a gente se sente tão só, abandonado. Isso causa, é consequência das lutas, é natural. É natural. Paulo também sentiu, desanimado, sozinho. Olha o que 2 Timóteo nos diz, capítulo 4, versículo 10 em diante. Porque Demas me desamparou, olha a palavra que ele usa. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traduzindo, ele falou, todo mundo foi embora, eu estou sozinho. Não sei nem por que Lucas ainda está comigo, mas está aqui. É natural. A gente está falando de Paulo, gente, que escreveu metade do Novo Testamento. E quando ele chega e começa a escrever para os filipenses, que é uma carta de prisão, ele está preso. E é interessante que nessa carta ele diz a alegria de estar preso. A alegria de estar preso. Ele aprende que mesmo estando encarcerado, ele não estava sozinho. Sabe, queridos, às vezes a gente nos abala com notícias ruins, às vezes alguma coisa acontece e a gente se sente só, abandonado por Deus. Às vezes a gente se pergunta, Deus, onde é que você está? Eu já fiz várias vezes essa pergunta, Senhor, você não está me vendo? Eu já falei várias vezes isso. Senhor, você não está me vendo? Às vezes a gente fica escravo da tristeza, das dores e se sente abandonado. Mas entenda, o Senhor está com você. E estará até o fim. Até o fim. Até o fim. Queridos, na maioria dos enfrentamentos da vida, entenda uma coisa. Na maioria dos enfrentamentos e combates da nossa vida, será só você e Deus. Na maioria das lutas que existem na nossa vida, é só eu e Deus. Só você e Deus. Não espere nada de ninguém. Não espere ajuda de ninguém. Mas entenda uma coisa. Deus é suficiente. Repita comigo. Deus é suficiente.
Queridos, quando eu estava escrevendo essa mensagem, e eu confesso que eu sempre oro muito quando eu vou escrever uma mensagem, porque quando eu subo aqui e olho para vocês, eu não vejo vocês. Eu vejo a noiva do Cordeiro. Eu vejo a noiva do Cordeiro. E isso é uma responsabilidade muito grande. Inclusive, eu estava com o Abner ali, antes dele orar, a gente estava conversando, falando do friozinho que a gente sente na barriga toda vez que a gente sobe aqui. E eu sempre falo para Deus que esse friozinho na barriga nunca cabe, porque isso chama-se temor. E sempre que eu estou subindo aqui, eu peço misericórdia a Deus. Misericórdia. E queridos, quando eu estava escrevendo essa mensagem, o Espírito Santo começou a me perguntar um monte de coisa. E eu quero perguntar isso para vocês. Eu anotei aqui para a gente lançar essa pergunta. Você daria a sua vida a Deus, mesmo se Ele não te desse nada em troca? Responde para você mesmo. Você daria a sua vida para Deus, mesmo sabendo que Ele não te daria nada em troca, a não ser Ele mesmo? Ele perguntou isso para mim. Ele é suficiente para você? Ou você precisa de mais coisas? Deus é suficiente para você? Você consegue responder isso? Porque na hora da emoção a gente fala amém, mas lá dentro, Deus é suficiente para você? Existe um lugar para Deus no seu coração? Ou seu coração está tomado de problemas, de questionamentos, de falta de paz, de luta? Mesmo não havendo riqueza na sua vida, fama, sucesso, Deus é suficiente para você? Queridos, Abraão, quando ele montou o seu altar no Monte Moriá, e ele amarrou, escute isso, Deus ministrou isso no meu coração. Quando Abraão montou o altar no Monte Moriá e amarrou o seu filho ali para ser sacrificado, ele disse: Senhor, mesmo que eu não tenha mais as bênçãos, eu tenho o Senhor. E o Senhor me basta. E o Senhor me basta. Mesmo assim, eu te obedeço. Isaac era a bênção que ele tinha. E eu te pergunto, você tem coragem de sacrificar as bênçãos que Deus te deu? Queridos, Deus é suficiente. Ele deve ser suficiente. Se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem Deus, você tem tudo. Entenda uma coisa, o nosso destino não está naquilo que podemos receber do Senhor. Grave isso. O nosso destino não está naquilo que podemos receber do Senhor. O nosso destino está em ter o Senhor. Em ter o Senhor. Então, queridos, responda para você sinceramente: Deus é suficiente? Ou você precisa de mais? Foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Sabe, todo ser humano ele tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus. E ele tenta preencher esse vazio de todas as formas. Com excesso de trabalho, com bebida, com vícios. E ele não consegue. Mas quando ele tem o Senhor, ele se sente completo, porque o vazio é do tamanho de Deus. Só Deus encaixa. Só Deus encaixa. Amém? Reflita nisso, se Deus é suficiente. Porque quando Ele se torna suficiente, não desanimamos. Samar, tudo que ele tinha naquele momento, era Deus. Mas ninguém. E foi suficiente para derrotar uma tropa de filisteus. Amém, queridos? E por último,
A última atitude de Samar: lute até vencer. Lute até vencer. Sabe, muitos cristãos, muitos crentes lutam no começo. Sabe aquele primeiro amor? Ora, jejua, busca, ajoelha. É Senhor para lá, é Senhor para cá. Mas muitas vezes, por causa da demora, eles começam a esfriar. A vitória demora a chegar. E aí a perseverança já foi embora, o desânimo toma conta e as pessoas começam a desistir. Mas entenda uma coisa, Samar permaneceu até vencer. Ele permaneceu até matar o último filisteu. Eu fico imaginando, ele devia estar detonado, ele devia estar acabado, destruído, mas estava vivo. E a plantação estava protegida. Ei, vamos proteger a nossa vida. Quando eu falo a nossa vida, é a nossa vida espiritual. Vamos proteger a nossa alma. Ela é propriedade de Deus. Ela vai voltar para Deus. Então proteja a sua vida. Não fique vendo qualquer coisa, não fique ouvindo qualquer coisa, não fique falando qualquer coisa, não fique fazendo qualquer coisa que possa prejudicar o seu espírito e a sua alma. O corpo vai ficar aqui. Claro, temos que proteger o corpo. É templo do Espírito Santo. Mas a nível de prioridade, priorize o seu espírito, priorize a sua alma. É o que vocês estão fazendo hoje aqui. É o que vocês e eu estamos fazendo aqui. Então a perseverança é fundamental. Lute até o fim. Queridos, ainda não chegamos em casa. Estamos voltando para casa, ainda não chegamos. Então até lá, lute até o fim. Lute até o fim. Paulo, quando percebeu que estava chegando em casa, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu sempre falo para Deus, eu quero dizer isso no fim da minha vida. Ah, você quer imitar Paulo? Não. Eu quero só completar a carreira, combater o bom combate, guardar a fé. Então, queridos, não chegamos em casa, então lute até o fim. Sabe, quando eu oro a Deus, eu peço para Ele 3 coisas: força, sabedoria e coragem. Em todas as minhas orações a Deus, eu peço 3 coisas: força, sabedoria e coragem. Força para continuar, sabedoria para conduzir a minha vida e coragem para não desistir. Eu falo isso sempre. Sempre que eu oro, o Senhor me dá força para continuar. Me dá sabedoria do alto para conduzir a minha vida no centro da sua vontade. E me dá coragem para não desistir. Faça isso. Mateus capítulo 24, versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Somos salvos? Amém. Então proteja a sua salvação. Guarde a sua salvação. Até o fim. Eu sempre falo assim, eu quero ver todo mundo no céu. A palavra de Deus diz que nós vamos nos reconhecer. Não vamos ter os mesmos sentimentos. Isso é um assunto para outra história, mas a palavra de Deus diz que nós vamos nos reconhecer. E o meu maior desejo é ver todos vocês lá junto comigo, dizendo que Ele é santo, 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 santo. Vamos combinar de chegar junto? Amém? Então guarda a sua fé, proteja a sua vida, proteja a sua alma. Já pensou se Jesus tivesse desistido? Vocês já pararam para pensar nisso? Se Jesus Cristo tivesse desistido, pai, não aguento não, estou voltando para casa. Mas Ele foi até o fim. João capítulo 13, versículo 1 diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Amou até o fim. Então, queridos, lute até o fim. Lute até o fim. Pastor, mas está doendo demais. Eu imagino. Mas vai até o fim.
Pastor, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer, eu imagino. Mas vai assim mesmo. Ah, mas eu estou com medo, vai com medo mesmo. Ah, mas eu estou cansado, vai cansado mesmo. Lembra de Samar? Lembra de Jesus? Você é ou não é valente do Senhor? Como Samar era valente de Davi. Somos os valentes do Senhor. Se considere a tropa de elite de Deus. Lute até o fim. Vai até o fim. Até o fim. Amém? Então, na palavra, que é a nossa espada, lute até o fim. Amém, queridos? Quero chamar o pessoal do louvor para chegar. Então, se posicione. Não desanime. E lute até o fim. Lute até o fim. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E o que aconteceu com Samar? Foi o que a gente leu no final do versículo. 2 Samuel capítulo 23, versículo 12, só a parte B, e é com esse versículo que eu quero encerrar. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. E a nossa vitória não será pequena, se a gente se posicionar, se a gente não desanimar e se a gente lutar até o fim. Só tem vitória quem vai até o fim. Quem desiste no meio do caminho, já perdeu a batalha. Amém, queridos? Vamos levantar para a gente orar? Samar foi um grande homem. A história não conta muito como ele morreu, mas enquanto ele estava vivo, ele lutou até o fim. Ele lutou até o fim. E essa noite eu quero abrir o altar aqui para as pessoas que estão cansadas. Essa noite eu quero abrir o altar aqui para as pessoas que estão desanimadas. Para as pessoas que chegaram aqui achando que a luta está intensa. Eu sou o primeiro, porque a minha também está. Sai do seu lugar. Se essa palavra falou com você, sai do seu lugar. Vem aqui na frente junto comigo. Deus hoje vai renovar as nossas forças. Deus hoje vai nos dar estratégia de posicionamento. Deus hoje vai nos dar sabedoria, força e coragem para a gente continuar. Vem. Se essa palavra falou com você, saia do seu lugar, pede licença, vem. Hoje é uma noite de renovo. Renovo das forças. É verdade que às vezes ficamos cansados, desanimados. Olhamos uma tropa chegando na nossa direção e não sabemos o que fazer. Mas o Senhor, essa noite, vai dar estratégia, força, coragem e sabedoria para continuar. Para continuar. Coloca a mão no seu coração, Pai. Os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, é verdade. Existem dias que vemos um exército, Senhor, na nossa frente e não sabemos o que fazer. Mas essa noite o Senhor nos diz: tome a posição de filho. Tome a posição de filha diante desses exércitos, porque a vitória eu darei, diz o Senhor. Se posicione, independente da quantidade, independente de quem são, independente de qual área é, devemos nos posicionar. Por isso, Pai, eu te peço, aquele coração que está desanimado, aquele coração que está cansado essa noite, Pai, derrama força, derrama ânimo, coragem, e que essa noite venhamos a sair daqui cheios, fortalecidos, prontos para enfrentar as demandas e as aflições da vida. Como é bom saber, Pai, que não estamos sozinhos. Como é bom saber que a força que precisamos vem do alto. Como Samar, queremos continuar lutando até o fim. Porque, como disse a Tua palavra hoje, não chegamos em casa, estamos no caminho. E queremos chegar em casa, porque lá estaremos completamente e eternamente com o Senhor. Pai, estamos essa noite olhando para a eternidade. Estamos essa noite olhando para as promessas. Estamos declarando essa noite: não vamos desistir, porque nessa noite o Senhor derramou força, nessa noite o Senhor derramou ânimo,
E nessa noite o Senhor derramou coragem sobre a tua igreja, sobre o teu povo. E vamos vencer até o fim. Não importa o tamanho da tropa, não importa o tamanho do exército, já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos ama, que nos sustenta e que nos fortalece nessa noite. Por isso, Espírito Santo de Deus, visita agora cada um e derrama unção dobrada, derrama força dobrada, ânimo dobrado e coragem dobrada, porque venceremos até chegar em casa em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que esta palavra seja fonte no nosso coração e que seja ânimo e força e fé para continuarmos. Obrigado, Senhor. É no teu nome que oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe.